Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e hoje eu vou falar sobre a maldição do carro do James Dean. Para quem não sabe, James Dean era um ator americano que foi um ícone rebelde nos anos 50, tão rebelde que era conhecido também por participar muitas vezes de corridas de carro. E foi justamente essa paixão por corridas e carros que ele tinha que levou à sua morte no dia 30 de setembro de 1955. Foi aí que nasceu uma lenda e uma maldição, pelo que dizem, a lenda do ícone rebelde James Dean e a maldição do Little Bastard, que era o nome que ele havia dado ao próprio carro. Inclusive, nesse mesmo dia, ele já havia sido parado pela polícia por estar dirigindo rápido demais, e no momento do acidente ele estava a 112 km por hora, 30 km a menos do que as pessoas na época chegaram a acreditar que ele estivesse. Aparentemente, a ideia inicial de James era levar o carro em um trailer para Salinas, com a ideia de seu mecânico levá-lo rodando para já ir amaciando. Esse mecânico também estava no carro e ficou gravemente ferido, mas sobreviveu. Já o James Dean morreu imediatamente, com diversos ferimentos fatais. Esse carro era a mais nova paixão do ator, mesmo que ele não tivesse ficado com ele por mais de 10 dias. Ele também não podia dirigi-lo enquanto não terminasse as gravações de seu último filme, que inclusive foi lançado após a sua morte, chamado Giant, justamente porque os produtores, todo mundo sabia o quanto ele era fissurado por corridas e queriam evitar qualquer tipo de acidente. E foi exatamente uma semana após o término desse contrato que veio a notícia de que o ator havia realmente morrido por causa disso. Dizem que foi nesse meio tempo, logo depois de ele ter adquirido o carro, que ele foi atingido pela maldição. No dia 23 de setembro de 1955, 2 dias depois de comprar o Porsche, James Dean teria levado o carro para que seu amigo Alec Guinness desse uma olhada nele. Sim, aquele Alec Guinness, que 22 anos depois ficaria famoso por interpretar Obi-Wan Kenobi no primeiro filme de Guerra nas Estrelas, em 1977. Alec teria dito ao amigo que o carro tinha uma aparência sinistra e que caso ele entrasse no mesmo, ele seria encontrado morto dentro dele na semana seguinte. Bom, vamos finalmente ao que interessa, vamos falar sobre a maldição. Tudo começou logo após o acidente, quando um caminhão chegou para retirar os destroços da rodovia. De alguma forma, quando o carro estava sendo colocado no veículo, ele caiu em cima do motorista, que morreu na hora. Após isso, George Barris, um especialista de carros de Hollywood, comprou o Little Bastard e na hora que ele estava sendo descarregado na sua garagem, ele deslizou e caiu de novo, dessa vez sobre um mecânico que estava auxiliando no momento, e no caso ele quebrou as 2 pernas. George chegou a afirmar que nunca havia sentido uma sensação boa vindo do carro, e na verdade ele passava uma vibe, uma energia muito negativa. Por conta disso, ele decidiu separar várias peças e revendê-las. O motor e o câmbio do carro foram vendidos a um homem chamado William, que tinha um protótipo de competição que capotou durante uma corrida. Embora tenha sobrevivido, ele contou que o automóvel havia travado sem explicação. Pouco depois disso, ele vendeu o conjunto a outro homem, um médico de Beverly Hills, que o instalou em seu carro de corrida. Logo na primeira prova, o médico saiu da pista, perdeu o controle e bateu em uma árvore, morrendo no local. Ambas essas histórias foram contadas pelo próprio George Barris, o especialista em carros, mas há quem diga que ele apenas inventou isso tudo para se aproveitar da fama do carro. Já as rodas foram vendidas a um jovem que, adivinha, também sofreu um acidente. Mas não foram só os compradores que sofreram com essa maldição. Durante uma corrida internacional, um rapaz tentou roubar o volante que antes pertencia ao Porsche de James Dean e cortou o braço. Sim, também sem explicação, sem motivo aparente. George, já desesperado, decidiu emprestar eventualmente a carroceria do carro para a polícia da Califórnia, para que eles pudessem usar o veículo, ou melhor, o que havia sobrado dele, como um alerta para as imprudências no trânsito. Porém, antes que as autoridades pudessem retirar o veículo para a exposição, ele ficou guardado em uma garagem que, sem motivo, mais uma vez, pegou fogo do nada, destruindo por completo tudo que estava dentro dela, com exceção do próprio Porsche, que ficou sem dano algum. Teve também outro caso de incêndio, que foi o oposto desse que eu acabei de falar.
Em vez de pegar fogo em tudo, menos no carro, dessa vez o fogo se iniciou no próprio Porsche e não afetou mais nada além dele, nenhum arranhão, nenhuma mancha nos outros carros que estavam na garagem também. E é claro, o incêndio começou de maneira inexplicável. Agora a parte mais estranha e bizarra dessa história. Após outros incidentes, o carro foi colocado em um caminhão para ser transferido para uma exposição em Miami, na Flórida. Só que ele nunca chegou lá. O Little Bastard simplesmente desapareceu e ninguém sabe dizer o que aconteceu com ele, nem mesmo o próprio George Barris. A partir daí, o Porsche Spyder se tornou parte da cultura pop e quem sabe, talvez James Dean esteja por aí, em um lugar além daqui, pilotando ele em direção ao horizonte. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Essa história é muito bizarra, mas ao mesmo tempo é muito interessante. Deixem nos comentários se vocês já conheciam ela, o que vocês acham, se vocês acreditam nisso ou não, que é tudo baboseira, invenção desse tal cara que comprou o carro. E não esqueçam também de deixar seu like, de se inscrever se ainda não são inscritos, e nos vemos no próximo vídeo.